Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pronto. Foi muito chá de elástico, café de borracha, suco de bambu, a gente deu uma esticada. Queridos, os irmãos podem se assentar. Nessa noite nós vamos nos debruçar sobre um texto bastante conhecido dos irmãos que fala sobre aquilo que é uma realidade constante, diária na vida de cada crente. As batalhas que nós travamos diariamente no mundo espiritual e no mundo físico como reflexo do mundo espiritual. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos de 15 a 17. Primeira missiva universal do apóstolo João, capítulo 2, versos 15 a 17. Todos encontraram um texto bíblico anunciado? Se sim, se manifestem com forte aleluia. Diz a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos irmãos e amigos, nós estamos vivendo hoje um período da história que a maioria dos cientistas sociais nomeia como pós-modernidade. Esse período novo da história, segundo a maioria deles, tem início na segunda metade do século XX. Apesar de alguns cientistas sociais afirmarem que a pós-modernidade tem seu início no final do século XIX e outros ainda no início do século XX. E o que é curioso com esse período novo da história é que ele tem um nome que não diz muito o que ele é, né? Porque pós-modernidade dá a ideia de nome provisório enquanto a gente vai descobrir um nome depois para definir o que é isso. Pós-modernidade é um termo que nos mostra como essas classificações que os historiadores modernos criaram para designar os períodos da história são absolutamente falhos. São absolutamente falhas essas classificações. Se não, vejamos, chamar antiguidade de antiguidade está ok, porque afinal de contas estamos falando de um período remoto da história. Mas quando você chama Idade Média de Idade Média, já começa um problema. Por quê? Porque Idade Média ou medievo significa um período intermediário para você chegar a um ponto definitivo. Significa que aquele período da história foi uma ponte para chegar a algo que era finalmente o fim da história, o final. Daí esse nome dado. Por quê? Porque os homens que deram esses títulos para esses períodos da história nada mais eram do que intelectuais da modernidade,
que era aquela época que estava substituindo a anterior, que eles batizaram de Idade Média. Eles achavam que a época deles era o ápice da história da humanidade. Era o fim da história da humanidade. Porque eles estavam vivendo um período de racionalismo, iluminismo, revoluções científicas, a ciência avançando. Eles achavam que a razão, a ciência iam resolver tudo, né? Quando, na verdade, esse período de cientificismo, de iluminismo e racionalismo geraram, por exemplo, 2 grandes guerras mundiais e conflitos que, no final das contas, mataram mais do que todos os outros conflitos dos séculos anteriores, dos milhares de anos anteriores da história da humanidade. Não nos esqueçamos que tanto o comunismo como o nazismo se consideravam ideologias políticas científicas, né? Só para citar um exemplo de como o cientificismo não levou a grande coisa. Mas, como eu estava dizendo, esses cientistas sociais, achando que estavam vivendo o período máximo da história, deram ao seu período o nome de modernidade, o novo, o moderno. E chamaram a Idade Média de Idade Média. Esse período que a gente chama de Idade Média, de Idade Média. Eles batizaram com esse nome. E hoje em dia, muitos historiadores já estão revendo isso. Não dá para você mudar as nomenclaturas, claro, porque já estão cristalizadas. Mas estão revendo essa visão negativa da Idade Média, como se a Idade Média só tivesse coisas atrasadas, coisas primitivas, enfim. Hoje a gente sabe que, na verdade, houve muita coisa boa e interessante na Idade Média, na chamada Idade Média. Então, quando você já faz uma classificação dessas preconceituosa da história, aí surge um problema quando logo depois surge um outro período, né? Porque se aquele que você estava vivendo era o definitivo, e agora? Já tem uma outra coisa que vem depois dele. Já não é definitivo mais a modernidade. Eu vou chamar de que isso? Bem, por enquanto, pós-modernidade. Né? Pós-modernidade. Pós-modernidade também é um título que nos mostra que o que nós estamos vivendo hoje não é nem totalmente modernidade, nem totalmente antimodernidade. Porque pós não significa nem anti, nem pró. É apenas pós. Ou seja, é alguma coisa que vem depois da modernidade e que tem algumas coisas nela que são totalmente contra aquilo que se vê na modernidade, mas tem outras que, na verdade, são radicalizações de coisas que foram encetadas, nascidas, iniciadas, originadas na modernidade. Por exemplo, o que você tem na pós-modernidade que é exatamente o oposto, o extremo oposto da modernidade. Na modernidade você tinha o culto à razão, a ciência pode tudo, essa crença em verdade absoluta e que viria pela razão. Você tem também a crença em verdade absoluta no período anterior chamado de Idade Média. Você tem também na Antiguidade a crença em verdade absoluta, mas essa crença em verdade absoluta, ela aceitava que a razão tem seus limites e que há verdades que você só pode alcançar por um salto de fé, né? E aquele que é cristão, ele crê não só naquela verdade absoluta que é fruto de averiguação, de análise das coisas da vida, mas sabendo que há coisas que você não tem como definir com a sua razão, porque a razão não é suficiente para isso. Como acredita também naquela verdade absoluta que tem a sua base, o seu fundamento na palavra de Deus. Não é? Já no período da modernidade, não. A verdade absoluta, ela está firmada totalmente na razão. E ela lança fora a Bíblia Sagrada. Nesse período, inclusive, vai surgir o liberalismo teológico, o ceticismo, o ateísmo propriamente dito. Né? Você vai encontrar no Ocidente o ateísmo se desenvolvendo justamente nesse período do iluminismo, do racionalismo, enfim. Então, o homem passa a ser o centro. Né? Aí, quando você vai para a modernidade, você
Quando você vai para a pós-modernidade, você não vê mais uma crença em verdade absoluta. Você vê apenas relativismo. Não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. A verdade sua pode ser diferente da do outro, mas as duas são consideradas legítimas, enfim. Essa balela toda que é muito comum hoje em dia na pós-modernidade. Por outro lado, enquanto no período anterior à modernidade você tem Deus no centro, na verdade não era bem Deus no centro, mas a religião, mas ok, chamavam teocentrismo, Deus, Deus no centro, a ideia seria essa, mas volta a dizer, na verdade seria mais a religião no centro, não propriamente Deus. Você vai ter na modernidade o homem no centro, o antropocentrismo. E quando você chega na pós-modernidade, você continua tendo o homem no centro. Então veja que, na verdade, tem pontos de similaridade entre a modernidade e a pós-modernidade e tem pontos de desencontro, de choque. Não existe mais essa crença na razão como se fosse o máximo. Essa crença na verdade absoluta, você não tem mais. Mas, por outro lado, o homem continua no centro. A diferença é que hoje o homem está no centro com seus subjetivismos e não mais com aquela crença na objetividade total do racionalismo. Você não tem mais isso. Então você tem pontos de encontro e pontos de desencontro. Você tem pontos que avançam algumas coisas da modernidade, você tem choque frontal com coisas que eram esposadas na modernidade. Tudo isso você vê na pós-modernidade. E como é que surgiu essa pós-modernidade? Ela surgiu depois do trauma de duas grandes guerras mundiais. Depois do trauma de duas grandes guerras mundiais, houve um ceticismo, uma descrença na ciência, na razão, como podendo solucionar tudo. Então, começou a se defender que não existe verdade absoluta, começou a haver uma desconstrução de valores, começou também a haver uma descrença nas instituições. Tudo isso são marcas da pós-modernidade. De maneira que, resumindo, nós podemos encontrar pelo menos 3 marcas na pós-modernidade. A primeira marca é, eu já afirmei aqui, antecipadamente, a relativização de valores. A relativização de valores e a desconstrução de valores. Ou seja, não existe mais verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. E desconstrução de valores porque aquilo que antes era considerado bom passa a ser relativizado ao ponto de, para muitos, ser mal. E aquilo que era visto como mal passa a ser relativizado ao ponto de, para muitos, ser visto como bom. Aliás, para que haja uma inversão de valores, é preciso que antes haja uma relativização de valores. Se você quer que algo que hoje é visto como bom pelas pessoas, pela maioria das pessoas, pelo menos, seja visto daqui de 15, 20 anos como algo mal, a primeira coisa que você tem que fazer é relativizar a qualidade daquela coisa. Se você convencer um bom número de pessoas, um número significativo de pessoas, de que aquilo que hoje é considerado bom, na verdade, sob certo aspecto, sob certa lógica, sob certa perspectiva, não é tão bom assim, e aquilo que é considerado mal hoje, que é o seu oposto, na verdade, sob certa perspectiva, sob certa ótica, não é tão mal assim. Se você convencer um número significativo de pessoas sobre isso, dessa forma, então, depois de mais algum tempo, é só você fazer a virada total. É quando as pessoas vão chamar o bom de mal e o mal de bom, e aí você chega àquela passagem de Isaías que diz que as pessoas vão chamar luz de trevas e trevas de luz, o bem de mal e o mal de bem. Não é isso que nós estamos vendo acontecer nas últimas décadas? Né? Mesmo as pessoas não crentes, não evangélicas, não cristãs, elas, por nascerem no Ocidente, que é uma civilização fundamentada nos valores judaico-cristãos, elas tinham visões de mundo que, de alguma forma,
eram similares à nossa, mesmo que eles não fossem crentes fiéis, alguns até agnósticos, mas eles viam o adultério como um erro, eles viam determinadas práticas comportamentais como erradas, não é verdade? Mas, com o passar do tempo, quando você vai esvaziando a sociedade dos valores judaicos cristãos, depois de um processo longo de relativismo, de desconstrução de valores, aí o que é que você tem? A sociedade hoje, considerando coisas que ela mesma considerava abominável lá atrás, agora vendo essas coisas como até positivas, coisas que devem ser até estimuladas entre as pessoas. Isso de não muito tempo para cá, tá? De 20 anos para cá, por exemplo. 15, 20 anos. E não é o mundo que está mudando, tá? É o mundo que está sendo mudado. Não tem essa história de que o mundo está mudando. Balela. O mundo não está mudando. O mundo está sendo mudado. A gente vai falar disso amanhã de manhã, quando falarmos sobre aquele assunto que eu anunciei que iria falar amanhã, sobre os ataques que a família, a igreja tem sofrido, a origem disso, a origem histórica disso. Perceber que, na verdade, o mundo não está mudando, o mundo está sendo mudado. O que está acontecendo não é uma evolução do pensamento da sociedade, não, é uma coisa que está sendo imposta de cima para baixo. De cima para baixo. Com muito dinheiro, com muito poder midiático, com políticas e tudo mais. É isso que a gente está vendo acontecer. Mas, enfim, tudo começa assim. Primeiro você relativiza para depois você inverter. É verdade? Eu falei aqui, por exemplo, do adultério. Eu citei aqui o adultério, mas a gente poderia citar vários exemplos disso que estamos falando. Mas vamos focar nesse primeiro que eu citei aqui, o do adultério. Há pouco tempo atrás, há décadas atrás, o adultério era considerado crime no Código Civil, na legislação de todos os países do Ocidente. Brasil, Itália, Estados Unidos, todos, era considerado crime. Claro que você pode considerar que naquela época havia exageros, mas não vamos entrar nesse mérito aí. A questão é como a sociedade da época, independente de você ser evangélico ou não naquele tempo, via essa coisa. Não importa se você era católico, evangélico, crente, não crente, não. A sociedade via dessa forma. Aí depois o divórcio, o adultério deixou de ser visto como crime, né? O divórcio, por exemplo, quando foi consentido, antes não era permitido o divórcio, depois quando ele passou a ser consentido, ele passou a ser consentido com aqueles 2 anos de separação, criar a figura dos 2 anos de reflexão. Não sei se vocês ainda se lembram disso, quem é mais antigo se lembra, né, que o divórcio, a pessoa entrava para pedir divórcio, mas na verdade passava 2 anos, né, que era o período de... Ele ficava separado, mas não ainda divorciado, era separado, não divorciado. Era 2 anos, porque o objetivo era que fosse 2 anos de reflexão, com a esperança de que a pessoa, depois desses 2 anos, se arrependesse e aí revertesse o processo. Mas se depois de 2 anos ainda continuasse na ideia de divorciar-se, então o divórcio era concretizado. Aí, era o desquite, né? Aí depois isso acabou. Agora não, o divórcio a pessoa faz assim com a maior facilidade. É como um contrato que você faz e desfaz assim rapidinho. A pessoa pode se casar hoje, amanhã já está divorciada. A coisa é rápida hoje em dia. E a coisa banalizou. O casamento foi banalizado. O adultério, que era visto como crime, deixou de ser crime. Né? E faz pouco tempo que deixou de ser crime, apesar de a lei não ser aplicada. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Por exemplo, você sabia que há pouco tempo atrás tiraram da legislação brasileira o crime que havia, que era configurado na legislação brasileira de revistas, por exemplo, pornográficas nas bancas de jornais e revistas. Isso aí era proibido por lei no Brasil, mas ninguém cumpria há décadas essa lei, até que resolveram tirar a lei, porque já ninguém cumpria. Nenhuma banca de revista era punida por colocar a revista pornográfica assim na frente da banca. Mas quando isso acontecia já anos atrás, a lei já existia há muito tempo proibindo isso. Mas era uma lei que ninguém aplicava, e aí depois tiraram ela porque ela já não era aplicada mesmo. Da mesma forma, o adultério até um tempo atrás era considerado crime,
mas ninguém aplicava a legislação, até que tiraram depois essa coisa de crime. Veja, não estou aqui entrando no mérito se deveria ser considerado crime ou não. A minha reflexão aqui não é essa, tá? A minha reflexão é como a sociedade via antes uma coisa e como passou a ver agora. Independente disso, naquela época, você ser cristão ou não, a sociedade via a coisa dessa forma por causa dos valores judaico-cristãos que fundaram a sociedade ocidental e que valorizavam o casamento, a monogamia. As pessoas tinham até aquela ideia de que, ainda que houvesse traição, mas que se perdoasse e tentasse levar o casamento adiante, até por causa dos filhos, né? Que sofreriam se houvesse alguma separação, aquela coisa toda. Até as pessoas não crentes lutavam pelo seu casamento, porque tinham essa perspectiva, eles tinham esses valores, né? O que eu estou querendo dizer é isso, né? Eu não estou aqui analisando casos específicos e de repente poderia ser diferente, não estou dizendo isso. Mas de forma geral a visão era essa, o pensamento era esse e a coisa mudou. Ao ponto de, por exemplo, você ter recentemente uma psicóloga francesa lançando um livro na França dizendo, lançou há poucos anos, dizendo que monogamia é doentio. Que o homem nasceu, o ser humano nasceu para ter vários relacionamentos, ter mais de um amante. E que um homem que é fiel à sua esposa até o final da vida é doente. E que o homem saudável é aquele que tem vários relacionamentos. Entendeu? Aquilo que era visto como bom começou a ser relativizado e hoje já é visto como mal. E aquilo que era visto como mal, primeiro foi relativizado para depois ser visto como bom. Agora, o que era mal é que é o bom e deve ser estimulado. E aquilo que era bom, agora é mal e deve ser desestimulado. Já estamos na fase do poliamor, né? É um nome novo que dão para poligamia, agora é poliamor. O casamento a gente já sabe que está banalizado, as pessoas trocam de relacionamento como quem troca de roupa, como quem troca de sapato, enfim. Mas tudo começa assim. Com a questão do homossexualismo foi a mesma coisa, né? Primeiro se relativizou, depois a coisa está tão invertida que o homossexualismo está sendo agora estimulado, né? As pessoas têm que experimentar isso, né? Dar propaganda como algo bom, legal, ótimo, cool, como se diz em inglês, legal. Você deve experimentar, deve ser algo muito bom, né? Aquilo que a própria sociedade rejeitava, que sempre existiu, né? Mas isso, antigamente, a sociedade via da seguinte forma: o indivíduo que tinha esse comportamento, se ele tivesse o comportamento lá, a vida dele lá, contanto que não tivesse se exibindo assim para os outros, todo mundo tolerava, ele está lá no canto dele, né? Eles tinham até os próprios guetos, vamos dizer, deles. Mas hoje em dia não, hoje em dia isso é divulgado como bom, como algo legal, e como todo mundo tem que experimentar. E ai de você se disser que não gosta, é homofóbico, é discurso de ódio, você vai preso. Percebe? Tudo começa assim. Primeiro você relativiza para depois você inverter. Poxa, tem tanta coisa que a gente poderia citar como exemplo aqui, mas eu acho que esses exemplos aí já são suficientes para que a gente entenda um pouco essa característica da pós-modernidade. Mas nós temos outra característica também. É a descrença nas instituições. Cada vez mais as pessoas estão descrendo nas instituições, né? Estão descrendo no Estado, descrendo nos governos, descrendo na igreja. Aí você tem o fenômeno dos desigrejados, né? Que acham que nenhuma igreja presta e tenta viver uma espécie de cristianismo fora da comunidade de crentes, o que é um cristianismo antibíblico, que a gente tem que conviver com nossos irmãos. Não existe essa de Cristo em casa. Sim, Cristo em casa, mas não só em casa, né? E a gente tem que viver em comunhão com nossos irmãos, né? Para desenvolver a nossa fé, né? Claro que você pode, num país onde você vive perseguido, contra a sua vontade, você
ficar isolado, e aí tem que desenvolver a sua vida cristã sozinho, mas isso aí não é o ideal. O ideal, à luz da Bíblia, é você estar crescendo junto com seus irmãos. A comunidade de crentes reunida, crescendo, interagindo, um fortalecendo o outro. Quem tem algum dom, usando o seu dom para abençoar os outros, e todos juntos crescendo na unidade da fé, como corpo de Cristo, amém? Mas você tem o fenômeno dos desigrejados, você tem a descrença em todas as instituições. E isso no período em que há essa tendência globalista, algo que a gente vai falar também amanhã, é muito propício porque os globalistas defendem que as pessoas desacreditem em todas as instituições para que elas entreguem a um sistema de governança mundial a autoridade para fazer todas as coisas. Por exemplo, os globalistas, eles querem que as pessoas deixem de acreditar no Estado, deixem de ser nacionalistas, acreditarem no Estado, na ideia de Estado-nação, e passem agora a crer numa aldeia global, onde todos irmanados, como seres humanos apenas, unidos, vão estar juntos numa comunidade global, que significa ter um sistema de governo central mandando o mundo inteiro. Na prática é isso. Mas a pessoa envolvida nesse discurso meio hippie de uma aldeia global, uma comunidade única, sem fronteiras, né? Essa coisa toda, tal, esse negócio de limites, de estados, nações, nada disso. Mas no final das contas tem que ter algum governo, né? Se você acaba com os Estados-nações, tira o poder dos Estados-nações, acaba com a soberania dos Estados-nações, alguém vai assumir essa soberania, né? Não vai ficar todo mundo assim, solto, sem ter alguém que mande. Aí quem é que manda? O governo mundial. Não é verdade? A própria ONU, que deseja ser esse governo mundial, a gente não sabe se vai ser a ONU, mas ela deseja, porque você tem sistemas globalistas brigando entre si, né? Diferentes. O ocidental é capitaneado pela ONU, por determinados grupos políticos, elites financeiras, que querem ver um sistema de governança mundial capitaneado pelo Ocidente. Mas você tem também o chinês, russo-chinês, você tem também os próprios muçulmanos com seu projeto de califado universal, são sistemas globalistas brigando entre si. A gente não sabe qual deles no final vai dar no governo do anticristo, mas um deles vai vencer, ou então nenhum dos três. Pode surgir um quarto que absorva os três, ou um engole os outros dois, se transforma numa outra coisa, e no final surge o governo mundial, que é vaticinado pela Bíblia Sagrada, que vai surgir o governo do anticristo, né? A gente não sabe qual vai vencer aí, mas a gente está no Ocidente, e claro que a ONU estimula essa diminuição do poder dos Estados-nações em prol de um sistema de governança mundial. Isso é uma coisa que vai sendo construída de pouco mais de 100 anos para cá e está avançando. Às vezes tem um retrocesso, mas depois avança um pouquinho, mas vai avançando no Ocidente. Então, você tem essa coisa de aversão às instituições, descrença às instituições de forma geral. E você tem também o hedonismo, como terceira grande característica da pós-modernidade. Terceira grande característica da pós-modernidade, o hedonismo. O que é hedonismo? É o culto ao prazer, é você tomar o prazer como a sua referência na vida. Porque pense bem, se você vive agora numa sociedade onde não existe mais verdade absoluta, onde cada um tem a sua própria verdade, então qual será o teu critério definidor do certo e do errado, das decisões que você tem que tomar na vida? Diante das bifurcações na sua vida, das encruzilhadas, qual o critério que você vai usar? Bem, se você é um crente, você crê na verdade absoluta, em verdade absoluta, você crê na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, você vai se pautar nos valores cristãos para tomar suas decisões na vida. Mas se você não é uma pessoa assim, se você é um pós-moderno típico, qual vai ser o critério que você vai usar, se você não crê em verdade absoluta? Que existe preto no branco. Tudo é muito cinzento e nebuloso. Você vai usar o critério do prazer.
Bem, se me dá prazer, eu vou fazer. Se não me dá prazer, eu não vou fazer. Simples assim. Quando isso é tremendamente absurdo. Porque a gente sabe que há caminhos, como diz a Bíblia, que parecem muito bons de cara, mas o final é a morte. E há outros que parecem ruins, maus, mas o final é a vida. Muitas vezes a gente se sacrifica hoje por algo que a gente sabe que é muito maior e que lá na frente a gente vai conquistar por causa desse sacrifício de hoje. Porque você tem valores, você tem princípios que norteiam a sua vida. Você sabe o que é certo e errado, então você sabe que às vezes você tem que sacrificar. E não correr atrás do prazer imediato. Porque na maioria das vezes o prazer imediato acaba detonando a sua vida. Deus diz através de Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas o que é que a gente tem aprendido hoje? Todos os filmes, novelas, histórias, tem em algum momento da história, um momento que vai ter a virada na história, quando o herói vai tomar aquela decisão que vai mudar o curso da história, alguém se aproximando do herói, geralmente como seu mentor, quando o herói está no momento de crise, que não sabe que decisão tomar, e ele vai dizer para o herói a palavra que vai guiá-lo a tomar a decisão que ele tem que tomar para mudar a história, o curso daquela história. Follow your heart, siga o seu coração. Eu não sei que decisão tomar, está em crise e tal. Siga o seu coração. O que seu coração diz, você vai fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Aliás, na maioria das vezes não dá, né? Às vezes você seguindo o seu coração, batata, vai dar certo. Mas às vezes não. Mas a mensagem hoje é: siga o seu coração. Faça aquilo que o seu coração está dizendo para você fazer e você vai ser feliz. Hedonismo puro. E como diz aquele romance Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, o gato risonho disse isso para Alice quando ela estava numa encruzilhada sem saber que caminho tomar. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ainda mais se está dando algum prazer de cara, então vá por ele. Mas a pessoa vai se arrebentar no final. Então essas são as características da pós-modernidade. E por que eu li esse texto para falar sobre esse assunto? Porque, seja qual for o período da história da humanidade, a gente sabe que o diabo está lutando para destruir o ser humano. Na antiguidade ele lutou para destruir o ser humano. No período que batizaram de Idade Média ele lutou para destruir o ser humano. Na era moderna e na pós-modernidade não é diferente. A diferença é que na pós-modernidade alguns de seus estratagemas, revistos agora, com nova roupagem, têm sido radicalizados. E hoje em dia a gente percebe eles até mais claramente do que em outras épocas. Mas em todas as épocas da história da humanidade, ele sempre buscou 3 coisas que nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos. E que nós encontramos enfatizadas na pós-modernidade hoje, na chamada pós-modernidade. Vamos lá? Diz o texto: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Que mundo é esse? Se você assistiu à palestra de hoje à tarde, você deve saber de que mundo o apóstolo João está falando aqui. Quem esteve aqui hoje à tarde? A maioria esteve. Poucos não tiveram. Eu vou rapidamente falar sobre isso. A palavra mundo, ela tem significados diferentes dependendo do seu contexto. Você vai encontrar a expressão mundo na Bíblia significando o planeta que nós vivemos. Você vai encontrar a palavra mundo na Bíblia sendo usada para designar o universo criado por Deus.
você vai encontrar a palavra mundo na Bíblia sendo usada para falar do mundo conhecido de então, por exemplo, o Império Romano, o ecúmeno do Império Romano. Você vai ver o termo mundo sendo usado para falar sobre a humanidade. Por exemplo, naquele texto que é considerado o texto de áureo, o texto áureo, o texto de ouro da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo ali significa a humanidade. Mas mundo na Bíblia também tem uma acepção negativa em algumas passagens. Mundo da Bíblia também pode significar um sistema fomentado, alimentado pelo maligno e que tem tentáculos em toda a humanidade, que abarca esse planeta e justamente por causa do seu alcance global, mundial, ele é chamado em metonímia de mundo. Mundo. Ok? Então, quando João diz aqui, não ameis o mundo, de que mundo ele está falando? Vamos analisar todas as acepções da palavra mundo na Bíblia? Mundo como universo criado por Deus. Será que ele está dizendo aqui, não ameis o universo, a criação de Deus? Com certeza não, né? Deus ama a sua criação e nós devemos amar a criação de Deus. Amém? Será que ele está dizendo aqui, não ame o planeta Terra? Também não, né? Será que ele está dizendo aqui que nós não devemos amar a humanidade, as pessoas? Também não, né? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, devemos fazer bem aos outros, inclusive o maior bem de todos, pregar o evangelho a elas para que elas, no final, estejam no céu conosco por toda a eternidade, amém? Então o mundo aqui não é o universo, não é o planeta Terra, não é a humanidade, o mundo aqui é o quê? É aquele sistema fomentado, alimentado pelo maligno que tem alcance global. O mundo aqui é esse sistema maligno que é responsável pela produção cultural da maior parte do mundo, com um conteúdo justamente que se choca frontalmente com os valores divinos. É esse sistema que escraviza a maior parte das pessoas da humanidade para mantê-las sob o jugo do pecado. Mundo aqui tem essa acepção nessa passagem. Então, quando João está dizendo não ameis o mundo, ele está dizendo não ameis esse sistema. Nem o que nesse sistema há. Se alguém ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há nesse sistema não é do Pai, não é de Deus, mas apenas desse sistema. E o que há nesse sistema? Ele abre um parênteses do versículo 16, então nos apresenta as configurações, as características desse sistema. E ele apresenta 3. Primeira, a concupiscência dos olhos. O que significa concupiscência? Concupiscência é um termo pouco usado hoje em dia, mas significa paixões intensas. Concupiscência da carne, a primeira coisa que ele cita é concupiscência da carne, né? Significa paixões intensas da nossa carne. Carne aqui é outro termo que muda de significado conforme o contexto. Nós falamos desse termo hoje à tarde também. Você deve se lembrar. Carne aqui tem a sua acepção negativa. Se refere, como nós explicamos hoje à tarde, não ao nosso corpo, porque o nosso corpo, à luz da Bíblia, não é mau. Essa visão do corpo como algo mau é uma visão gnóstica. Esse nosso corpo não é mau, ele é uma bênção. Ele foi criado por Deus e também é redimido através da obra de Cristo, assim como a nossa alma. Nós devemos manter irrepreensíveis espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Salmista Davi no Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, mas não só minha alma, tudo que há em mim, espírito, alma e corpo, bendigam o seu santo nome. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso corpo se transforma em
templo, habitação do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Deus habita você, amém? O seu corpo é habitado por Deus, é uma casa de Deus. Então o seu corpo é uma bênção. Ele foi afetado pelo pecado, mas ele será redimido quando, no final de tudo, teremos os nossos corpos glorificados. Então, carne aqui, no sentido negativo, não se refere ao nosso corpo, mas se refere ao quê? A nossa natureza pecaminosa que se manifesta através dos membros do nosso corpo. Não é o nosso corpo, mas se manifesta através dele, porque o corpo é só um veículo das nossas interioridades. Se o que prepondera dentro de você é o bem, o seu corpo só vai fazer o bem. Se o que prepondera dentro de você é o mal, o seu corpo só vai fazer o mal. É como um carro que você pode usar para se locomover para o seu trabalho, para ir e voltar da sua escola, da universidade, ou você pode usar como uma arma para matar alguém. O carro é mau em si mesmo? Não. Ele é só um veículo, mas você pode usar para o mal ou para o bem. O seu corpo também é o veículo das tuas interioridades. Se o que prevalece, prepondera dentro de você é o bem, o teu corpo vai fazer o bem. Se o que prepondera é o mal, o teu corpo só vai fazer o mal. Acontece que nós temos uma natureza pecaminosa, uma tendência natural para o pecado. Então, concupiscência da carne significa paixões intensas da nossa natureza pecaminosa. Primeira característica desse sistema: esse sistema faz de tudo para despertar, acender, fortalecer, fazer crescer, desenvolver-se a nossa natureza pecaminosa com as suas paixões. Faz tudo para isso. Toda produção desse sistema tem esse objetivo: fortalecer a tua natureza pecaminosa. Se ela está mortificada, acendê-la, despertá-la, fortalecê-la, acicatá-la, vitaminá-la. Faz tudo para isso. Todo crente tem dentro de si, eu costumo dizer, um ringue. Hoje está muito em moda essa coisa de octógono por causa das lutas de MMA, né? Então todo crente, por assim dizer, tem dentro de si um octógono, um ringue. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, senhoras e senhores, de um lado desse ringue, natureza pecaminosa, do outro lado, natureza espiritual. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é gerada em você uma nova natureza. Você passa a desejar as coisas de Deus que você antes não desejava. Mas você ainda continua tendo uma natureza pecaminosa, que te puxa para coisas que te afastam de Deus. E aí todos os dias você tem uma batalha interna dentro de você. De um lado, natureza pecaminosa, do outro lado, natureza espiritual. Quem é que vai vencer essa batalha? Simples. Se um boxer, se um dos lutadores não se alimenta, não treina e não se exercita, e o outro se alimenta, treina e se exercita, quem vai ganhar é aquele que se alimenta, treina e se exercita. Para que a sua natureza espiritual sempre saia vencedora, para que a natureza pecaminosa seja mortificada, o que é que você deve fazer? Como é que você crucifica a sua carne? Com as suas paixões. Você tem que fortalecer a sua natureza espiritual e cortar a fonte de alimentação da natureza pecaminosa. Você fortalece a natureza espiritual como? Orando, adorando a Deus, estudando devocionalmente a palavra de Deus, estando em comunhão com os nossos irmãos, não é verdade? Na interação com nossos irmãos, nós também somos abençoados. A nossa adoração coletiva a Deus, nós também somos abençoados. A nossa adoração individual a Deus e na adoração coletiva. Então você tem palavra, adoração, oração, jejum também. Todas essas coisas nós fazemos para fortalecer a nossa vida espiritual, né? O jejum tem os seus propósitos também, mas acaba fortalecendo também a nossa vida espiritual. E como é que a gente enfraquece a natureza pecaminosa? Cortando a fonte de alimentação dela.
O que é a desperta? O que é exercita? O que é a fortalece? Você sabe o que é. Talvez o que desperta a tua natureza pecaminosa não é o mesmo que desperta a natureza pecaminosa do outro irmão. Mas você sabe o que desperta a tua natureza pecaminosa. Cada um tem as suas peculiaridades. Né? Então, corta a fonte de alimentação da tua natureza pecaminosa. Corta. Coloca ela sem se alimentar. Deixa ela passar fome. E vai fortalecendo a tua natureza espiritual, coração, palavra, jejum, adoração a Deus. Aí, meu amigo, não tem natureza pecaminosa que resista. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder e você vai vencer. Concupiscência da carne. Mas outra característica desse sistema é a concupiscência dos olhos. Concupiscência, já vimos, significa uma paixão intensa por alguma coisa. O que é concupiscência dos olhos? É você ser aprisionado por aquilo que você vê. É você ser guiado, norteado por aquilo que você vê. É você valorizar mais o rótulo do que o conteúdo. Mais a fachada do que a essência. Mais a aparência do que a essência. Isso fala de materialismo. Isso fala de viver por vista e não por fé. E eu te pergunto, não é isso que a gente vê esse sistema estimulando também? Primeiro, como já dissemos, esse sistema procura acicatar, despertar, fortalecer, desenvolver a tua natureza pecaminosa, as suas paixões. Em segundo lugar, ela procura fazer com que a tua visão seja limitada. Não é que o crente, ele vive com a cabeça nas nuvens, sem querer saber nada na terra. Não. O crente, ele está atento para as coisas que estão acontecendo. O natural não é que não seja importante, ele é importante também. Sendo que a realidade, ela vai além do físico, ela transcende isso. Existe a realidade espiritual, que é mais importante, mas veja, não é que não seja importante. O crente, ele deve ter uma visão mais ampla. Ele não deve viver apenas pelo que ele vê, mas por fé. Não deve viver apenas focado no material, mas ele deve transcender isso. E ele o faz pela fé. Mas o que esse sistema quer é que você perca de vista esse olhar além e comece a ficar preso só a esse olhar aqui no mundo, focado no mundo, nas coisas materiais, terrenas. Veja, você pode até não estar fazendo nada que em si mesmo seja pecado. Mas se você começar a valorizar mais essas coisas do que as coisas de Deus, você pode se afastar de Deus também. Quando Jesus vai descrever a geração do dilúvio, a geração que se perdeu, só escapou Noé e sua família, todo o resto daquela geração se perdeu. Interessante que ele não aponta aquelas razões que estão explicitadas lá em Gênesis para a destruição daquela geração. Lá em Gênesis é dito que a terra foi destruída, aquela geração toda pereceu, porque toda ela se depravou intensamente, a violência tomou conta de toda a terra, todas as obras dos homens eram más, e aquela sociedade era extremamente depravada. Mas interessante que Jesus ele não focou nisso. Ele disse, naquele tempo, comiam, bebiam e davam-se casamento, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Eu pergunto para você, comer é pecado? Beber, naquele sentido que Jesus está falando ali, é pecado? Em si mesmo, não. Casar é pecado? Querer casar é pecado? Não.
O que Jesus está querendo dizer é que aquela geração, entre outras coisas, só estava preocupada com as coisas terrenas e não queria saber de Deus, das suas responsabilidades e da realidade espirituais. Não queriam saber de nada disso aquelas pessoas. E às vezes a gente não percebe, mas esse sistema nos leva a ter uma mentalidade apenas terrena. E daqui a pouco, quando você percebe, opa, eu estou muito terreno demais, espera aí. Daqui a pouco você está pensando como um homem natural e não mais como um homem espiritual. Terceira característica, soberba da vida. Soberba da vida. O que é isso? Orgulho, egocentrismo, egoísmo, egolatria. Eu. Essa é outra característica desse sistema. Esse sistema massageia o ego. Esse sistema quer levantar o seu ego e quer dizer, não, é você. E você é o centro de tudo, você não tem que se preocupar com isso, com nada, mas pense só em você. Essa é a mensagem desse sistema. As 3 características desse sistema, vamos recapitular? Concupiscência da carne. Esse sistema faz de tudo para estimular a tua natureza pecaminosa, para fortalecê-la, para despertar essa natureza pecaminosa e suas paixões e desenvolvê-las. Concupiscência dos olhos. Esse sistema faz de tudo para que você seja preso ao que você vê, tenha uma visão materialista, terrenal apenas da existência, valorize mais o rótulo do que o conteúdo, a aparência do que a essência. E soberba da vida. Esse sistema faz tudo para que você viva no universo em que você seja o centro de tudo, em que Deus não está mais no centro, mas quem está no centro é você. Quando a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é reino de Deus? Reino de Deus nada mais é do que Deus reinando em nós. Deus reinando sem rival no trono do nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em vez de você correr atrás das demais coisas, estabeleça o reino de Deus na sua vida. E as demais coisas elas vêm, a reboque, arrastadas, mas vêm, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Se Deus não estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não vai estar em lugar nenhum da sua vida, porque Deus nunca vai tomar um lugar que não é dele. Não adianta você oferecer a Deus o segundo lugar, Ele não vai aceitar. Terceiro lugar é lugar de Deus? Não. Segundo lugar é lugar de Deus? Não. Qual é o lugar de Deus? Se Deus não estiver no primeiro lugar de sua vida, Ele não vai estar em lugar algum de sua vida. Agora, se Deus estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não vai estar só no primeiro, Ele vai abençoar todas as demais áreas da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer amém e glória a Deus por isso? Soberba da vida. São essas as 3 características desse sistema. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vou repetir então a leitura dos versículos 15 e 16. Não ameis esse sistema, nem o que nesse sistema há. Se alguém ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há nesse sistema, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas tão somente desse sistema. Tudo isso não tem nada a ver com Deus e sua vontade. E esse sistema, verso 17, esse sistema passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem se apegar a esse sistema vai afundar com ele.
nós estamos remando contra esse sistema. Nós estamos na contramão desse sistema. Nós não estamos aqui para ficarmos à vontade nesse sistema. O crente não deve ficar à vontade nesse sistema, e é muito natural que esse sistema se incomode com a presença do crente e veja ele como uma anomalia dentro desse sistema. Como uma espécie de vírus que está infectando esse sistema, porque nós não temos parte com esse sistema. E o que detém esse sistema de tomar o controle total é justamente a presença da igreja aqui na terra. Jesus nos diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. É a igreja que detém a degeneração total, absoluta da humanidade. A tomada total deste planeta, o domínio total desse planeta pelo pecado, pelo príncipe das trevas. Nós somos uma agência do reino de Deus aqui na terra, embaixadores, embaixatrizes de Deus aqui na terra, remando contra esse sistema, e por isso esse sistema não tomou todo o controle. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola aos crentes em Tessalônica, no capítulo 2, ele diz que quando for retirado o que hoje detém o espírito do anticristo tomar conta, e ele está se referindo ali à igreja, quando for retirada a igreja, quando a igreja partir, for arrebatada, aí o espírito do anticristo vai tomar conta. Mas até agora há algo que detém. E o que é que detém? A igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Eu e você. Somos chamados por Deus para fazermos diferença no meio dessa sociedade corrompida. E você tem uma importância enorme nesse projeto de Deus. Você que ensina a palavra. Você tem uma importância enorme, grandiosa. A tua tarefa incomoda demais. Porque a missão da igreja não é só pregar, é ensinar. Aliás, não há contradição alguma entre pregar e ensinar. O próprio texto bíblico, ele dá essa ideia. Quando Marcos vai descrever a grande comissão, aquelas palavras de Jesus aos seus discípulos, momentos antes de ascender aos céus, dando-lhes a missão que eles tinham a realizar, logo depois que ele partisse. Ele diz que Jesus disse aos discípulos: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Já Mateus, um dos apóstolos, um dos 12, ao narrar esse mesmo episódio, lembrando que João Marcos, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele, segundo a tradição cristã, inclusive Irineu de Leão, que foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João, o apóstolo, escreveu seu evangelho recebendo informações do apóstolo Pedro. João Marcos se baseou no depoimento de Pedro, principalmente para escrever o evangelho que leva o seu nome. Mas Mateus, no evangelho que leva o nome dele, ao descrever no último capítulo do seu livro a mesma grande comissão, ele não disse que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse que Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações. Que é a mesma coisa. Pregar o evangelho a toda criatura é pregar a todas as nações. Mas veja, ele usa o verbo ensinar e não o verbo pregar. Mas não há contradição aí. Porque à luz da Bíblia, a igreja prega enquanto ensina e ensina enquanto prega. A igreja deve pregar enquanto ensina e ensinar enquanto prega. O ensino faz parte da grande comissão. Quando a gente pensa em grande comissão da igreja, geralmente a gente pensa naquele pregador evangelizando no meio da rua.
isso é a grande comissão, mas isso é parte dela. Ela prossegue quando a pessoa vem para Cristo e ela é solidificada na fé através do ensino. Além do que, quando você está pregando, você está ensinando princípios básicos do reino de Deus. Que essa pessoa vai assimilar, vai crer, então vai vir para Cristo. E depois ela tem que crescer em Cristo. E aqui ela vai aprender mais sobre Deus. Então essa missão do ensino é tremenda, é importantíssima. E você está incutindo no coração das crianças, adolescentes, jovens, novos convertidos, irmãos em Cristo, princípios que se chocam frontalmente com os valores desse mundo. É uma missão árdua. Como eu disse, Tiago fala que o negócio é sério. Vamos ver isso? Tiago, capítulo de número 3, versículo 1. Se você ler só esse trecho de Tiago, você vai dizer assim: eu não quero ser mestre, não quero ensinar, não. Olha o que ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E aí ele vai falar sobre a língua, né? A gente saber controlar a língua. Mas ele diz assim, é isso que importa aí, os versículos 1 e 2. Muitos de vós não sejam mestres, ou seja, tenha certeza da sua vocação para o ensino. E se você for realmente seguir essa sua vocação, dedique-se, porque o juízo será mais duro para aquele que sabe mais do que para aquele que sabe menos. O juízo será mais duro para aquele que ensina do que aquele que não ensina. Por quê? Porque através do ensino ele está ou levando as pessoas à verdade ou levando as pessoas à condenação. Cuidado com o que você ensina. Se você basear aqui em Tiago, você, meu Deus do céu, é um sério negócio. Então, será que eu vou ensinar mesmo ou não? Primeiro, você tem vocação para o ensino? Então não tenha medo. Se Deus te chamou, você deve se dedicar antes. Tem gente que já sai de cara querendo ensinar todo mundo, nem sabe o suficiente, já sai querendo ensinar. Primeira coisa que você deve lembrar é que todos nós sabemos sem saber de nada e morremos sem saber de tudo. E durante a vida a gente vai aprendendo. Então, quando você ensinar, você só deve ensinar aquilo que você estudou bem e está consciente de que é a verdade. E quando você ser questionado sobre algo que você não sabe, não se aventure a dar uma explicação como se você soubesse daquilo. Seja sincero e diga: confesso a você que nunca pensei sobre esse assunto, prometo estudar e quando tiver uma resposta eu te dou. Mas nunca saia falando coisas sobre a qual você não tem certeza, porque duro juízo virá sobre você. Amém? E se você tem uma chamada, segunda orientação, dedique-se. Se você tem uma chamada no ensino, dedique-se, esmere-se no ensino. Aí a gente vai para Romanos capítulo 12. Eu citei essas passagens rapidamente, hoje já está na introdução, mas agora eu estou lendo especificamente o texto bíblico, para que isso fique gravado em seus corações. Estou sentindo de falar nesse momento sobre isso, agora no final. Verso 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja o quê? Dedicação ao ensino. Dedique-se. Estude, estude, estude. Veja o apóstolo Paulo. Mesmo preso, ainda estava preocupado em aprender. 2 Timóteo. Paulo preso, prestes a morrer. Ele vai dizer no versículo 13... a Timóteo, versículo 13 do capítulo 4 da segunda epístola dele a Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Por quê?
porque ele estava preso e lá estava fazendo frio e a capa ia ajudar ele a se esquentar. Está fazendo, vai chegar agora período de inverno, vou passar frio aqui, traz a capa para eu não ficar aqui padecendo nesse frio. Traz a capa que deixei em Troade, porque aquela capa em Troade é boa, me aquece bem. Eu esqueci ela lá na casa de alguém, você sabe quem é. Pega lá e traz. Lá na casa de Carpo. Ele diz até onde é que está a capa. Está lá na casa de Carpo. Pega, eu deixei lá. Mas traz também os livros, principalmente os pergaminhos. Os livros e os pergaminhos. Uma expressão se refere a texto bíblico e outra expressão se refere não ao texto bíblico, mas a livros mesmo seculares de conhecimento e que Paulo também lia para poder crescer. Esse homem estava prestes a morrer, mas ainda queria continuar estudando. Até porque ele continuava escrevendo carta, mesmo preso, né? Escreveu a Timóteo, continuava escrevendo carta, orientando as pessoas lá da prisão com suas cartas, e as pessoas que o visitavam e recebiam sua mensagem para levá-las adiante às igrejas. E tem gente que tem a vida toda pela frente, não quer estudar, não quer nada, mas quer ensinar, quer falar às pessoas. Dedique-se ao ensino, amém? E se você se dedicar com esmero, aí tem uma promessa linda para você, Daniel capítulo 12. Olha que promessa linda. Verso 3. Daniel 12, 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Agora veja a parte B. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Você que está ensinando a justiça a muitos, no final você refulgirá como as estrelas, sempre e eternamente lá na glória de Deus. O galardão daquele que ensina é tremendo. Se ele faz isso com dedicação, com esmero. Amém? Sem soberba, com humildade, servindo ao povo de Deus, Deus vai honrá-lo grandemente nos céus. Amém? Então dedique-se, 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 dedique-se. Você faz parte da linha de frente contra esse sistema. O professor, por exemplo, de escola dominical que ensina para crianças, esse trabalho lindo que o pastor Mael faz, né? Pense, isso é importantíssimo. Essas crianças são bombardeadas na escola, pela internet, nas ruas, nos colégios, com tudo que é mensagem para afastá-las de Deus. E às vezes os pais, que é quem tem a responsabilidade principal, e não a igreja, principalmente é o pai e a mãe, de incutir o evangelho. A igreja também deve fazê-lo, mas a missão principal é do pai e da mãe. A igreja apenas é um ajuda, um auxílio, né? O carro-chefe é o pai e a mãe, mas às vezes o pai e a mãe se esquiva de cumprir a sua responsabilidade, e aí só resta a igreja ali. E você é aquela pessoa que vai semear o evangelho, vai colocar a palavra de Deus ali naquele coraçãozinho, para quando ele e ela crescerem, não se tornarem mais um zumbi ou uma zumbi desse sistema, mortos-vivos, mas se tornarem agentes do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você não vai vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo, desses três grandes inimigos. O inimigo interno, aliado do inimigo do lado de fora, a carne, a natureza pecaminosa. O inimigo externo, o diabo e seus asséculos, os demônios, e o sistema dele todo. Você não vai vencer essa luta absolutamente desigual
que nada mais é do que um pigmeu desnudo lutando contra um gigante armado até os dentes, se você não se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é com mera disciplina religiosa, não é com saliva que você vai vencer essa batalha. É no poder do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que sem Deus você não é nada. Que você não vai vencer sozinho. E você buscar forças em Deus. Aí você vai vencer. Vamos ficar em pé nesse momento para fazermos oração. Eu quero terminar com essa oração. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui, Ele está falando aos corações. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E com certeza a sua palavra está agindo nos corações dessa noite. Se você precisa ajeitar alguma coisa no ministério que Deus tem te dado, eu creio que o Senhor tem falado com você. Se você precisa consertar alguma coisa da tua vida espiritual, eu creio que Deus tem falado com você. Se você precisava de alguma orientação, eu creio que Deus tem falado com você. E até algumas coisas que foram faladas aqui foram apenas uma centelha para o Espírito Santo trabalhar no seu coração, para que venha uma multidão de coisas que você precisa desenvolver e fazer na sua vida, na sua trajetória de vida, para que você seja mais do que já é, para que você seja tudo aquilo que Deus idealizou que você fosse nele. Amém? Estamos numa luta diária contra o diabo, contra a carne, contra o mundo. E nós vamos vencer essa batalha. Porque esse mundo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão firmados na palavra do Senhor, permanecerão para sempre. No final do seu sermão da montanha, Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e não as guarda, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram chuvas, ataque por cima, ventos, ataque pelos lados, rios, ataque por baixo, ataque por todos os lados. E aquela casa caiu, porque estava edificada sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram rios, ataque por baixo, ventos, ataque pelos lados, chuva, ataque por cima, ataque por todos os lados também. Mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Firme-se na palavra, coma a palavra, beba a palavra, guarde a palavra, mergulhe na palavra, encarne a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. Seja você uma amostra ambulante da verdade do Evangelho, por onde você estiver. Aleluia. E Deus abençoe grandemente a tua vida e o teu ministério. Pai da glória, Pai das luzes, Pai dos espíritos, Pai dos pais, Pai do Filho pródigo, Pai nosso que está nos céus e habita simultaneamente os nossos corações, pela ação inconfundível do Espírito Santo, nós te louvamos porque Tu és bom e a Tua bondade, a Tua generosidade duram para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é pão para saciar a nossa fome, que é água para mitigar a sede do nosso ser, que é bálsamo para curar as feridas, os vergões das paredes do nosso coração. A Tua palavra é fogo para aquecer as entranhas nossas. A Tua palavra, Senhor, é cura. A Tua palavra é libertação, é transformação, é consolo, é exortação, é edificação. A Tua palavra é a nossa bússola, o nosso farol, o nosso fanal, o nosso norteador. A Tua palavra é o nosso guia. A Tua palavra é a espada. A Tua palavra é tudo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vitória na vida cristã rumo ao céu. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E agora te pedimos que tudo aquilo que foi ministrado nesse dia, Senhor, encontre guarida em cada coração e que crie raízes, Pai, e se aprofunde na vida dele e dela, e que isso gere, Senhor, atitudes, novos comportamentos, uma nova fase, Senhor, abençoada na vida de cada um deles, Pai Celestial, porque Tu tens chamado cada um que veio para esse evento para um ministério lindo, Senhor, e que cada um tenha consciência desse ministério para o qual Tu tens chamado, Senhor, ele e ela, Pai, e que eles não voltem atrás, mas que eles arregassem as mangas,
põem as mãos do arado, não voltem para trás e participem desta grande colheita do final dos tempos. Ó Senhor, aquele que chegou aqui fraco, que receba força, aquele que chegou triste, que receba alegria, aquele que chegou confuso, que receba orientação, aquele que chegou aqui vazio, que saia daqui cheio, aquele que chegou aqui sem estímulo, desesperançado, sai daqui cheio de confiança e de fé, com a certeza cimentada em seu coração quanto ao propósito teu para a sua vida. Pai, que a tua bênção, a tua graça, o teu amor e o teu poder repousem sobre cada um dos teus filhos nessa noite, Pai. Que eles cumpram cabalmente os ministérios que o Senhor tem dado a cada um deles. Sê com eles em tudo, Pai. Que nós possamos ser agentes ativos do teu reino neste mundo, remando contra essa maré de degeneração, contra esse mundo decaído. É o que nós pedimos, suplicamos e já te agradecemos, apoiados no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre, e a quem nós tanto amamos, e todo o povo de Deus diz: amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Queridos, antes de devolver o microfone, eu quero apenas lembrar que, pela graça de Deus, eu tenho compartilhado muito daquilo que Deus tem me dado com materiais. Nós ainda temos ali alguns títulos que com certeza vão abençoar a vida de vocês. Alguma coisa que eu falei aqui, vocês vão encontrar também no livro A Sedução das Novas Teologias, que eu já mencionei nessa tarde. Mas não deixe de adquirir. Temos o Arminianismo, a Mecânica da Salvação, um best-seller da casa, lançado recentemente pela CPAD, e que já está na sua 4ª tiragem, em 14 meses de lançado. E é uma obra que é referência no Brasil sobre esse assunto. Modéstia às favas, é a melhor obra no mercado editorial evangélico brasileiro sobre este assunto. Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, que foi tema da nossa ministração da tarde, não deixe de adquirir essa obra, que com certeza será bênção para a sua vida. Temos também o Abacuque, o comentário de Abacuque, já falamos, A Sedução das Novas Teologias, que é uma obra de apologética cristã, sobre teologias pós-modernas. E temos também A História dos Hinos que Amamos, uma obra de 350 páginas que traz a história por trás dos clássicos da Hinória Evangélica Mundial, as experiências que cada autor tiveram que provocar a composição desses hinos. E temos também alguns exemplares do livro, eu falei Abacuque, eu falei... Não, são esses 4 mesmo títulos: História dos Hinos que Amamos, A Sedução das Novas Teologias e Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Não deixe de adquirir, com certeza vão ser bênção para a vida de vocês. Amém? E diga para o irmão e para a irmã que está do seu lado: não perca, amanhã tem mais de Deus para a sua vida.